Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao 16º episódio da segunda temporada, intitulado Elo. Gente, esse é um episódio muito bom, tá? Esse é um episódio que vai ser um daqueles episódios que reflete sobre um tema contemporâneo, né, um tema daquela época, né, mas que até hoje é um tema que suscita muitas discussões, né, que no caso aí vai ser a pena de morte, né, um tema que sempre foi muito controverso, tá? E Jornada nas Estrelas sabe fazer, né, sabe trabalhar esses temas com muita maestria, se posicionando, tá? Mostrando realmente qual é a opinião que tem sobre isso, não deixa a questão em aberto, né? E é interessante ver, né, como é que essa coisa vai ser trabalhada nesse episódio, né? Vai ser trabalhada de uma forma muito interessante porque a gente vai ter um relacionamento entre dois personagens, né? Mas vamos falar um pouco do plot do episódio para a gente poder entender, né? O episódio começa com um assassinato, né? Obviamente, né? Existe um assassinato na engenharia, existe um suspeito, né, que é um maqui, né, chamado Suder, né, que está ali mexendo, né, nas máquinas na hora que acontece o assassinato, mexendo no terminal dele na engenharia na hora que o assassinato acontece, né? E aí se descobre que é ele mesmo, né, no final das contas, né, se tem as evidências, se tem as provas de que é ele mesmo, né? Ele abre o jogo, fala, matei sim, né? O Tuvok é o cara que investiga, né, porque ele é o chefe de segurança, né? E aí o Tuvok pergunta, mas qual foi o motivo pelo qual você matou o cara? Aí o Suder chega e fala o seguinte, o cara olhou pra mim de jeito que eu não gostei e matei ele, né? Assim mesmo. Assim como já matei outros também que nem da Federação eram, nem da Frota Estelar eram, entendeu? Eu mato, não gostei, o cara não gostou, não gostei da forma como ele olhou, matei ele, né? Tuvok achou aquilo muito ilógico, né, obviamente, né? E ele começou a querer investigar isso mais a fundo, né? Ele começou a conversar com o doutor, por exemplo. O doutor fala que os seres humanos eles têm uma tendência à violência, né? Porque eles vêm de predadores, coisa e tal, que nem sempre os seres humanos conseguem suprimir suas emoções como os vulcanos conseguem fazer, mas essa explicação não era suficiente para o Tuvok, né, no caso, né? E aí o Tuvok vai começar a tentar estabelecer um contato, um relacionamento mais estreito, né, com o Suder, né? E aí ele vai, né, sugerir um elo mental, né? Lembrando que quando o Spock fez o elo mental pela primeira vez lá na série clássica, o Spock dizia que era uma técnica muito antiga e muito perigosa. Mas a gente nunca tinha visto, entendeu? Uma situação de real perigo, né, com elo mental, né? Quer dizer, o Spock devia ser muito craque nem fazer elo mental, ele nunca passou por uma situação de perigo, né? E aí o Tuvok quis fazer um elo mental para perceber, para poder entender, né, a natureza violenta, né, desse Suder, né, que segundo os exames do doutor não era um psicopata, né? Então você está vendo que está sendo construída toda uma argumentação aí, né? O cara matou, mas ele não era. Aí você pode dizer, ele é maluco, ele tem uma doença mental, coisa e tal. Não, não tem doença mental, né? Então você está vendo que a coisa está sendo construída para quê? Para levar, né, a execução do sujeito mesmo, né? Esses argumentos aí, né? E aí o Tuvok faz o elo mental, né? O nosso Suder acaba ficando mais zen lá, ele começa a controlar um pouco mais a mente dele, né? Porque ele pegou um pouco do Tuvok, né? Da mente do Tuvok, né? E o Tuvok, né, pegou, né, da mente do Suder e ele começa a ficar muito perturbado, ele começa a ficar com o instinto violento do Suder, né? O que é um negócio muito interessante da gente perceber, né? Porque o Tuvok, depois que faz o elo mental, ele sugere para Janeway que ele seja executado, que o Suder seja executado, porque isso vai aliviar a dor dos parentes, né? Todo aquele discurso, né, em prol da pena de morte que as pessoas fazem quando estão com a cabeça muito quente, que as pessoas estão querendo mais vingança do que justiça, né? Então o Tuvok ele fica perturbado por essa violência do Suder, ele começa a fazer um discurso violento, né? Quer dizer, nem um vulcano que consegue reprimir as emoções, né? Porque ele fez o elo mental achando que teria capacidade total ali de reprimir as emoções, que ele teria o controle total da situação, porque ele faz meditação, faz yoga, faz tai chi chuan, essas coisas aí, então ele conseguiria, né, segurar as emoções ali no caso, né? Mas não segurou. Isso é uma metáfora do que? Da forma como as pessoas ficam
transtornadas quando elas discutem a questão da pena de morte, que o assassino tem que ser morto mesmo, que não sei o que, e não levam a questão na base da emoção, na base da razão, e levam a questão mais na base da emoção, né? Então até o Tuvok, né, que obviamente foi pelo elo mental, né, coisa e tal, né, para mostrar ali que ele ficou desequilibrado, então o Tuvok ele começou a falar como se fosse um militante pró-pena de morte ali no caso, né? E o Tuvok ele vai ficando cada vez mais descontrolado, até que tem um momento que ele percebe que ele não consegue mais segurar, né, aquela violência toda, né? O próprio Suder fala que o elo mental poderia ser uma violência, uma forma de violência, né, porque a sua mente está se fundindo com a outra, né, que de repente você não consegue segurar a violência, você não consegue lidar com a violência. Então essa discussão, né, do Suder, né, mais controlado, mas ele analisando a violência, né, porque ele tem uma experiência de longa data com a violência, ele falando isso com o Tuvok, né, que está experimentando aquela violência ali naquele momento, né, o Suder vai fazendo todo um discurso que só vai perturbando o Tuvok cada vez mais, né, até que o Tuvok chega um momento que ele fica completamente descontrolado, né. E aí o Tuvok realmente, né, ele vai para a enfermaria, ele quebra lá os aposentos dele todo, né, ele pede para Janeway dar uma sedada nele para ele ser transportado para a enfermaria, né? E aí ele vai ter uma terapia que o doutor vai fazer, que é tirar completamente a supressão das emoções dele, né? Para ver se ele consegue suprimir as emoções por ele mesmo, né? E aí ele volta a ser aquele vulcano ancestral, né? Muito dominado pela violência, ele fica extremamente agressivo, né? Ele está cercado por um campo de força, ele joga uma mesa em cima do campo de força, porque ele vai querer aquela euforia, né? Daquelas emoções ancestrais dele. O doutor, não, são só 3 minutos de tratamento, ele joga uma mesa em cima lá do campo de força, ele começa a ofender a Janeway, começa a dizer que a Janeway é fraca, porque ela não executa o cara, que ela tinha que executar o cara, que ele vai executar o cara quando ele sair dali do campo de força, né? E fica nessa situação. Ele se joga contra o campo de força, acaba desmaiando, né? E depois, quando ele acorda de novo, né? Ele está na enfermaria, sozinho, né? Ele consegue arrancar um cabo lá da cama lá que ele está na enfermaria, um cabo de energia, joga esse cabo de energia contra o campo de força, anula o campo de força e vai procurar o Suder, né? E aí o Suder, né, fala o seguinte: eu estou preparado para morrer. Por quê? Porque viver com essa violência não dá. Para viver com essa violência é preferível morrer. Agora, você está preparado para matar? Você está preparado para cair de braços nessa violência e você sair totalmente do mundo civilizado? É um caminho sem volta, hein? Você está disposto a isso? Se você está disposto a isso, ótimo, porque aí nós dois, entendeu? Morremos juntos, entendeu? Você faz o elo mental, eu acabo morrendo, você morre junto, entendeu? E nós dois ficamos livres dessa violência toda, né? Aí o Tuvok vai lá, né? Faz o elo mental, né? Coisa e tal, né? Ele começa a tentar matar o cara, mas aí ele, num último momento, ele recua e acaba desmaiando, né? No caso, né? E depois, no final do episódio, o Tuvok está na enfermaria, né? O Suder vai passar o resto da viagem confinado nos aposentos dele, que vai ser uma espécie de prisão perpétua, né? Porque são 70 anos de viagem, né? Mas depois acabou ficando só em 7, né? Que a gente viu, né? Que são em 7 temporadas lá. E aí o Tuvok pede desculpas a Janeway, porque ofendeu a Janeway, que tem a Janeway como amiga, né? E a Janeway fala o seguinte: nada de elos mentais. Não, eu entendo, eu sei que só o fato de você falar isso já é importante pra mim. Não liga não, já fui insultado outras vezes, entendeu? Mas o bom é que você tá aqui, e o fato de você dizer isso é importante pra mim. Agora só uma coisa, Tuvok. Não faz mais elos mentais sem a minha autorização, por favor, não, tá? Eu vou que tá, beleza. Né? Então, para mostrar que os elos mentais realmente são perigosos. Então, esse episódio ele vai, entendeu, construir todo um discurso contra a pena de morte, e o principal porta-voz desse discurso é quem? É o assassino. Mas o assassino não está fazendo um discurso contra a pena de morte, entendeu? Pelo fato dele estar advogando em causa própria. Ele diz que a violência é uma coisa que te envenena tanto, entendeu? Que te envenena de dentro para fora, que é uma coisa que acaba com você tanto que ela te arranca da civilização, entendeu? Sem volta, entendeu? E a única forma que você tem, às vezes, de se livrar dela é morrendo. Então, quer dizer, é um discurso assim bem convincente, né?
que fala que a gente, ao se trabalhar a questão da execução, você está trabalhando o quê? Você está trabalhando uma questão de justiça, você está trabalhando uma questão de vingança, né? Quem pontua todas essas questões é justamente, né, o assassino, né? Que é o cara, de repente, mais qualificado para dizer se a pena de morte vale ou não, porque ele está vivendo ali, dentro daquele ambiente de violência, dentro daquela cultura de violência o tempo todo, né? E ele é que pode dizer, entendeu, se a pena de morte é uma coisa plausível ou não, porque quando você mata, entendeu, é aquela coisa, né? Tem um assassino, ele matou uma pessoa, é um negócio que te deixa indignado, que te deixa revoltado, que dá vontade de você ir lá e torcer o pescoço do sujeito e matar o sujeito? Dá vontade, claro que dá vontade. Agora, é o tal negócio. Se você vai fazer isso, pode ter certeza de que é um caminho sem volta. E outra coisa, né? Você matar um sujeito, entendeu, que provocou um crime, não vai trazer outra pessoa que morreu de volta. Não vai, entendeu, como o próprio Suder falou, né? Não vai acalmar os demônios que estão dentro e tormentos que estão dentro de você. Então, não é a forma de você resolver isso. É por isso que existe uma coisa chamada Estado, entendeu? Que tem que agir racionalmente nessas horas. Entendeu? Porque se o Estado começa a agir com raiva, com ódio, aí a gente cai num fascismo, a gente cai num nazismo, entendeu? Então é muito complicado, né? Você, enquanto indivíduo, né, de repente querer se vingar é uma coisa, agora o Estado começar a se vingar é outra. Porque ele pode fazer isso com qualquer um, sendo culpado ou sendo inocente. Então, quer dizer, é interessante a gente ver como essa construção, né, do Tuvok, né, essa construção do Tuvok, de mostrar que o Tuvok, até o Tuvok é vulnerável a esse ódio que surge quando você vê um crime de morte, até o Tuvok é vulnerável a isso, entendeu? É interessante você ver, claro que isso foi metaforizado, né, mas é interessante ver que até o Tuvok é vulnerável a isso, né, que a gente realmente, né, se deixa levar demais pelas emoções na hora que você vê um crime de morte, entendeu? E você não pensa racionalmente, entendeu? Sobre as consequências dos seus atos, entendeu? De violência para retribuir a violência. A famosa história da violência que gera violência. Se você não põe um ponto final nisso, entendeu? Essa coisa só fica se multiplicando, só se replicando, e a gente sai do quê? Da civilização e cai na barbárie. Entendeu? Então, é essa a grande mensagem do episódio, entendeu? Essa grande mensagem do episódio de você não se deixar levar por esse ódio todo. É uma coisa muito difícil, você quando está com a cabeça quente realmente e passa por uma situação dessas, realmente é muito complicado, né, de você sair dessa raiva, mas você tem que ter uma força de vontade muito grande, entendeu? Caso você passe por uma situação dessas, entendeu? Para não se deixar envenenar por aquela violência, aquela coisa. Você não pode deixar, entendeu, que o mundo, entendeu, que as coisas ruins do mundo te transformem negativamente, né? E essa é a grande mensagem desse episódio. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando a vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Jair do Capitão nas redes sociais, tá? E nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Abração, fui e até a próxima.